Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Hoje em dia todos os streamings adoram tudo que é tipo de psicopata. Os caras não podem ver um Ed Gein, Jeffrey Dahmer, Irmãos Menendez, que eles precisam fazer uma série em cima. Uma série dramática, um documentário, quer dizer, uns 3, 4 documentários, uma série dramática, um filme, várias coisas em cima dos assassinos. É um sanduíche. Come agora. O Prime Video tem até o seu próprio multiverso da matança, né? Que tem a Suzanne von Richthofen, tem o Maníaco do Parque, tem não sei mais quem. Isso porque True Crime está muito em alta. Como é que é o nome daquela série do Prime Video que junta todos eles? É uma espécie de esquadrão suicida? Tremembé. Mas, lá em 2014, muito antes de o True Crime virar essa febre tão grande que ele é hoje, um filme brasileiro decidiu retratar um dos crimes mais brutais da história do nosso país e fez isso com maestria. Estamos falando de O Lobo Atrás da Porta, filme que está aí na lista dos 100 melhores filmes da história do nosso país, mas que muita gente nunca nem ouviu falar. Que filme é? É filme de lobisomem? Não. É filme de porta? Não. É filme de atrás? Não. É um filmaço brasileiro que aparece hoje em mais um filme stop aqui do canal Piuí. O lobo está atrás da porta e eu estou atrás do like. Então, por favor, deixa um like aqui embaixo. Obrigado. Halloween! Estamos chegando no período mais assustador do ano, o Halloween. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo, olha aí. Que aqui no Brasil, na verdade, não é tão legal, né? Não é tão celebrado quanto deveria ser, mas pra quem gosta de filme, é sempre uma data especial. Pode notar, a programação do Piuí em outubro é quase só filme de terror, entendeu? Porque a gente tem desejo de viver isso. E quando a gente pensa em filmes de terror, quais são as primeiras figuras que vêm à nossa mente? Freddy Krueger, Chucky, Michael Myers, Leatherface, Ghostface. são os assassinos slasher, não adianta, eles que são sempre lembrados, os nossos amigos, os nossos friends. Eles acabam sendo nossos amigos involuntariamente, porque por mais que sejam assassinos assustadores, eles são muito divertidos pra gente. A gente quer ver esses filmes, tá ligado? Então por que não homenageá-los de uma camiseta que junta todos eles, como os grandes amigos que são? A camiseta mais legal que o Piuí já fez. Exatamente, essa aqui é a melhor. Se você não adquiriu ainda, onde é que você faz isso? No link aqui embaixo, na loja. A gente tem cupom, ele está aqui na tela, você pode usar para garantir um desconto e em vez de gastar em doces ou travessuras, que nem faz sentido aqui no Brasil, ninguém tá nem aí pra essa parada, compra uma brusinha legal, que essa daqui tá maneiríssima, ó. Agora, corre! Corre, porque é só no Halloween. Não, mentira, não é. Não, depois vamos tirar. Hoje em dia, uma traição vira burburinho, vira conversas em redes sociais, posts, exposeds pra cima e pra baixo, sempre tem alguém que printou o que aconteceu. Mas vou dizer uma coisa, traição sempre foi tabu, sempre gerou polêmica e muitas vezes até crimes. O senhor nunca pulou a cerca? Não, eu fui caminhoneiro, não vou dizer que não pulei, né? Foi justamente um caso extraconjugal que lá em 1960 acabou dando início a um dos crimes mais brutais desse período. Nessa ocasião, a jovem Neide, que tinha apenas 22 anos, ainda morava com os pais, acabou conhecendo um motorista bom de papo, o tal do Antônio, que veja só, era casado e tinha 2 filhas. Acontece que ela só foi descobrir isso aí algum tempo depois, e quando ela descobriu, aí sim aconteceu um caso que marcou o Brasil inteiro naquela década, se tornou alvo de muita frustração para toda uma nação, de muita tristeza e que acabou inspirando o filme O Lobo Atrás da Porta, que retrata isso tudo de uma maneira muito fiel e igualmente chocante. Lançado em 2014 com roteiro e direção de Fernando Coimbra, O Lobo Atrás da Porta abre com a personagem Silvia indo até a creche buscar a sua filha Clara. Chega e fala com a Arlete, que é a dona da creche, falando: olha, vim buscar minha filha. Só que a Arlete fala: olha, a gente recebeu uma ligação mais cedo autorizando a tua vizinha de vir aqui buscar a tua filha. Aliás, quem ligou foi tu mesmo, então tava tudo certo. Você ligou, falou que tava doente, que a tua vizinha vinha buscar. Não tô doente, não liguei pra cá pra escola hoje. Que Sheila, não tem nenhuma vizinha chamada Sheila?
Nesse momento, a Silvia fica doida, afinal de contas ela não ligou pra creche nenhuma e ela não conhece Sheila nenhuma. Então ela sai dali revoltada e vai pra delegacia denunciar um sequestro. A filha dela desapareceu, alguém levou e ela não sabe o que tá acontecendo. A polícia então começa essas investigações e a primeira pessoa a conversar com o delegado é justamente a Arlete, que repete toda essa história, fala, ó, a Silvia me ligou, autorizou a vizinha dela, Sheila, a buscar a Clarinha, mas aqui ela dá um detalhe extra que faz toda a diferença. Ela diz assim, eu me senti muito segura de deixar a criança aí com a Sheila, porque quando a Clarinha viu aquela mulher, ela correu pros braços dela, ela claramente conhecia aquela pessoa. Tá? Não era desconhecido não, que a menina foi correndo, pulou no colo dela, deu beijo, deu abraço, foi toda simpática. Eu também não sou maluca, eu não vou entregar pra qualquer um. A próxima a depor é a mãe da criança, a Silvia, que chega lá e fala, olha, eu não entendo por que a minha filha poderia ter sido sequestrada, eu tenho uma relação boa com todo mundo da vizinhança, o meu relacionamento com meu marido Bernardo também tá correto, a gente não tem brigas, traições, tá tudo certinho. Então eu não entendo por que isso poderia acontecer. A gente, aliás, nem rico é, então por que eles sequestrariam nossa filha? Um sequestro, alguma coisa mais errada, criança, porque a gente não tem dinheiro, não tem nada. E eu gosto muito que aqui o delegado insiste, né? Ele fala assim, tá, mas o seu marido não trai você? Você não trai o seu marido? E aí ela diz, olha, a princípio não, né? Tá tudo certo entre nós. Na sequência, quem chega à delegacia é o Bernardo e a primeira coisa que ele fala pro delegado é o seguinte, eu sei quem fez isso. Eu tenho um caso com uma mulher há mais ou menos um ano. A Rosa. E essa mulher, eu sei, foi ela que pegou a minha filha. Isso porque eles estão meio brigados, eles estão com algumas rusgas. E aí ele diz o seguinte, ela deve ter feito isso só pra me incomodar, só pra me gerar problema, entendeu? Parada chata. Porém, nós temos um encontro marcado pra hoje à noite às 19 horas. E eu sei que ela vai aparecer lá junto com a Clarinha. E aí o delegado fala assim, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai ir até essa estação, vamos ficar ali um pouquinho mais escondido e quando a mulher aparecer, a gente pega ela e resgata a garota. Rosa, doutor, uma mulher, ela vai na estação Oswaldo Cruz, marcou um encontro comigo. Eu tenho absoluta certeza que ela fez isso pra me assustar. Eles então vão todos juntos até esse encontro, mas a Rosa não aparece e, obviamente, a Clarinha também não. Cadê a Teté? Os policiais então buscam a Rosa na casa dos pais dela e começam a perguntar, tá, cadê a Clarinha, o que tu fez com ela? E ela fala, olha, eu não sei de Clarinha, não sei o que aconteceu, não tem nada a ver com isso. Daqui a pouco vem a dona da creche pra depor também e fala assim, essa aqui é a mulher que veio buscar a Clarinha lá na creche. Professora, a senhora reconhece essa mulher como sendo a tal Sheila que foi lá na Gente, escola? essa mulher aí é você, né? Fui eu. Então a Rosa fala, tá bom, eu vou falar o que aconteceu aqui. Na verdade, eu participei de uma pegadinha, um esquema que uma tal Beth me propôs. Ela falou assim, olha, vamos dar um susto na Silvia. Isso porque a Silvia seria amante do marido dessa tal Beth. E a Beth queria dar um cagaço nela, queria botar os pingos nos is, então ela teria feito toda essa situação aí pra deixar a Silvia na merda. Vou ligar pra escola, vou falar que eu sou a Silvia, que eu tô doente, sei lá, que minha vizinha, você, a Sheila, vai pegar a garota antes da aula terminar. E essa cena é muito boa, tá? Porque a Rosa, ela chega ali e ela fala que ela não tem nada a ver, ela não sabe de nada disso. E você olha no olhar dela e diz assim, cara, ela não sabe de nada disso. Cara, a Leandra Leal manda muito bem. Ela realmente parece uma má pessoa inocente que não sabe o que tá acontecendo, que foi pressionada a fazer uma coisa que não queria, né? O que eu fiz? E o momento que o delegado chama a Arlete pra reconhecer essa pessoa, cara, é bom demais porque ali ele derruba tudo que ela havia construído e mostra pra gente, o filme, no caso, mostra pra gente que nós não devemos confiar em ninguém aqui. Pois pode ter um lobo atrás da porta. Ele disse! O caso vai ficando cada vez mais cabeludo e o delegado chama novamente o Bernardo para depor, dessa vez dando mais detalhes de toda essa história. E aí o cara vai dar a versão dele. Ele fala ali, né, que conheceu a Rosa numa estação, que nunca escondeu dela que ele era casado e que ele tinha uma filha, mas que a partir daquele momento eles começaram a se encontrar com uma certa frequência, a fazer o bem bom, né, a meter o boneco juntos e tudo mais. Só que a Rosa começou a passar dos limites, ela ficou muito apaixonada por ele. E o Bernardo, ele tinha uma outra vida, né? Pra ele aquilo ali era só sexo sem compromisso, entendeu? Eu quero transar. Então ele não queria abandonar a vida dele pra ficar com a Rosa. E ela começou a se tornar uma pessoa mais ameaçadora, segundo a versão dele, até que chegou o dia em que ela inclusive pegou uma arma e mostrou pra ele, ó, eu tenho uma arma, eu comprei uma arma. Tô começando a ficar assustado. Você tá falando sério? Você comprou uma arma assim? Você tem uma arma aqui? Assim, dentro da sua bolsa, tá aqui a arma.
E aí ele ficou muito assustado, ele falou assim, cara, você tá me mostrando isso pra quê? Pra me intimidar? E na sequência teria acontecido algo pior ainda, que era a Rosa começar a se relacionar com a Silvia, a mulher dele. Ela teria até dado presentes pra filha dele, e foi nesse momento que o Bernardo falou assim, não, peraí, agora chega. Ele se afastou dessa mulher, e a Rosa sentiu o afastamento, e num belo dia ligou pra ele falando, ó, eu quero marcar um encontro com você às 19 horas na estação. Então essa é a versão dele de tudo que aconteceu, e um detalhe importante é que no meio do caminho ele disse ter recebido uma ligação de uma tal de Beth, afirmando que a mulher dele, a Silvia, estava traindo ele com o marido da Beth. Segundo ela, esse cara era amante da minha mulher, a Silvia. Que eles se encontravam à tarde enquanto eu ia trabalhar, mas eu não dei muita trela pra isso. Esse filme tem uma estrutura muito interessante que ele vai pegando os depoimentos e vai mostrando o ponto de vista de cada personagem, e esse ponto de vista não é 100% confiável, né? Porque como é um relato, tá ouvindo a pessoa contar, ela pode muito bem não ser confiável, ela pode falar a versão dela. Então você vai construindo a história com esses pequenos depoimentos, você vai entendendo um pouco mais sobre o que aconteceu, mas é muito aos poucos, você não tem uma clareza total sobre toda a história. Mas alguns pontos sempre batem, né? Então a Beth aparece nas duas histórias, entendeu? Eles sabem, a polícia entende que existe uma tal de Beth, eles precisam descobrir quem é essa mulher, porque ela pode ser uma peça-chave. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que cada um dá um depoimento muito diferente do outro. Então o Bernardo, ele vende essa história como se ele fosse uma vítima do acaso. Ele estava passando lá, apareceu uma mulher muito linda, irresistível, ele decidiu dar uma brincada e a partir daí ela destruiu a vida dele. É mais ou menos dessa maneira que ele se vê na situação e que ele vende pro delegado. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. E já que a gente elogiou a Helena Leal, é importante elogiar também o Milen Cortaz, né? Que é esse cara que consegue entregar essa verdade dele. Por mais que ele possa ser um safado ou não, o jeito que ele vende a história dele, o jeito que ele se justifica é muito plausível. Você já conheceu várias pessoas na sua vida que fizeram uma porrada de merda, sempre estão cagando fora do pinico, mas tu vai falar com a pessoa e na cabeça da pessoa ela tá certa, ela tem razão, não. Sempre tem um outro culpado, né? É, não, aconteceu por tal e tal coisa, você tem que entender meu lado, tá ligado? E o Milen Cortaz destrói nessa atuação, o que é bem curioso, né? Já que ele já tinha feito anteriormente o Tropa de Elite, e lá ele também faz esse personagem ligeiro, espertalhão, mas aqui ele tem essa característica, mas ao mesmo tempo uma característica de se defender o tempo inteiro. Ele é defensivo, ele fala, não, você tem que me entender, até faz um olhar de coitado às vezes. Ele destrói na atuação aqui. Ele é muito dissimulado. Esquece essa merda aí, pô. No entra e sai da delegacia, a Silvia acaba vendo a Rosa. E daí a Silvia vai lá falar com o delegado e comenta, olha, eu conheço essa mulher. Essa mulher aqui é uma amiga de uma amiga do Bernardo. E uma vez ela tava passando lá na frente de casa, ia fazer um tratamento dentário, ele acabou passando ali na frente, pediu um copo d'água, entrou, começou a conversar comigo, e a gente começou a criar uma relação. Ela é uma amiga, a Silvia, minha amiga. E a senhora conhece ela tem muito tempo Não, já? pouquíssimo tempo, pouco tempo. Detalhe, ela fala, o nome dessa mulher é Silvia, o mesmo nome que o meu. E aí o delegado já tá com todos os alertas ligados, ele sabe que tem coisa muito errada com a Rosa. Então, como ele não achou a Beth, que seria essa peça-chave, eles não conseguem localizar essa mulher em lugar nenhum, ele vai atrás da Rosa e ele fala, bom, agora eu vou pressionar essa mulher, porque eu quero saber, eu quero que ela me fale tudo, essa mulher tá escondendo as coisas de mim. Ou seja, eu posso fazer contigo o que eu quiser pra tu me dizer o que eu quero ouvir. Posso quebrar teus dentes, os dedos da tua mão. E aí a gente vai ter a versão da história da Rosa. Ela mostra que de fato ela conheceu o Bernardo na estação, mas não foi ela que foi atrás dele, não. Ele inclusive teria convidado ela para dar uma volta no carro dele, um carro conversível, um carro legal, entendeu? Eles foram dar essa volta, acabaram indo parar no apartamento de um amigo dele que estava vazio, ninguém utilizava, e ali ele falou para ela, né, que ele morava com a mãe dele, uma idosa doente, e que ele não podia levar ela até a sua casa por conta disso, então eles iam ficar por ali, e era naquele local que eles se encontravam recorrentemente para meter o boneco. Eu quero sexo! O negócio foi ficando cada vez mais quente, mais quente, mais quente. Num certo dia, inclusive, a Rosa foi até o local de trabalho do Bernardo perguntar por ele, só que ele não estava lá. Quem respondeu foi um amigo do Bernardo que falou, olha, ele não tá aqui hoje, ele tá lá com a família dele, com a mulher dele. E nesse momento, a Rosa falou, ih, assim, mulher dele, ele é casado? Isso porque ela não sabia dessa parada, né? Ele escondeu dela. A mulher ligou, saiu aí pra resolver uns pepinos da criança. Mulher dele, ué.
Não só isso, mas escondeu dela também que ele já tinha até uma filha. E aí a Rosa fica muito incomodada. Então quando eles se encontram de novo, ela não deixa barato, ela vai tirar satisfação dele, vai tentar entender o que é. E nesse momento, o Bernardo, ele diz assim, cara, mas é que se eu te contasse, você não ia querer ficar comigo e eu te amo tanto. Ele fica agindo de uma maneira muito dissimulada, segundo a Rosa, e acaba conseguindo convencer ela a seguir nessa relação. Eu quero curtir isso, eu quero ficar com você. Eu não sei o que é futuro, eu não sei nada disso. Deixa rolar. E, convencida disso, acontece o de sempre, né? Eles metem o boneco. Só que aqui tem um detalhe, eles metem o boneco sem o uso de preservativo. Afinal de contas, a Rosa tomava pílulas, né? Não tem por que eles se preocuparem com isso. Tá transando com camisinha com a mina, até beta. A relação evolui, eles continuam nesse papo, cada vez mais eles se encontram. Às vezes a Rosa se incomoda com essa situação da família, mas sabe como é que é, né? No calor do momento, acaba passando. Até que um certo dia, a Rosa bota o Bernardo na parede e fala, olha, daqui a pouco eu vou lá encontrar tua mulher, ou dar um oi pra ela. E aí o Bernardo fica puto, ele fala, como assim? Vai olhar pra ela? Não, você não pode fazer isso não. Eu tenho minha família, eu tenho minha vida, você não pode estragar tudo isso. E ele se mostra muito violento com ela. Pra quem na minha casa? Pra quem na minha casa? Você acha que isso é brincadeira, é? Ele fala pra ela parar com isso, que isso não é bacana, que não é legal. Só que depois de um certo tempo, a Rosa vai lá e cumpre o que ela tinha dito. Ela vai, de fato, atrás da Silvia. Você não tá lembrada de mim? Não sei, desculpa, você? Silvia. Sim, eu sou Silvia. Não, eu também sou Silvia. E aí tudo que a Silvia tinha falado pro delegado, de que essa mulher apareceu, dizendo que era uma amiga do Bernardo, não sei o que, é verdade. A Rosa foi até lá, foi até a casa dele, fez toda essa historinha de que tava fazendo tratamento dentário, começou a se aproximar da Silvia, que como o bom brasileiro, deixou ela entrar em casa, ofereceu aquela hospitalidade exacerbada, entendeu? Ofereceu um cafezinho naquela xícara que ela é âmbar, sabe? Meio laranja, assim, todo mundo Duralex. tem. Isso aí. Tem café? E aí as duas começaram a se aproximar, viraram amigas, a Rosa se aproximou da Clarinha, deu presente pra garota, elas começaram a desenvolver uma relação, que pra mim é o único ponto fraco do filme, porque ele vende essa relação de amizade de uma maneira que é um pouco difícil, assim, da gente ver o que aconteceu. Parece que magicamente, da noite pro dia, a mulher deixou uma estranha entrar na casa dela e elas viraram amigas. Ai, olha, perdi o fio da meada do jogo, gente. Perdi. Rapidinho, eu fiquei tonta. Eu passo um pano no sentido de é um relato, né? Você não sabe quanto Exatamente. disso é verdade, quanto disso realmente aconteceu da forma que a Rosa conta ou até que a Silvia conta. São relatos, né? Então você pode meio que preencher essas lacunas, mas de fato, do jeito que o filme é mostrado, parece que essa relação acontece. Meu irmão, elas nunca tiveram amigos na vida e descobriram o que é amizade, tá ligado? Amizade! Mas fato é que isso não deixa nem um pouco feliz o Bernardo, que quando descobre, vai lá e coloca o dedo na cara da Rosa, se mostra bem violento com ela e fala pra ela parar com isso, porque senão ele ia agir de uma maneira mais violenta ainda. Rosa, vem aqui! Você tá fugindo de mim? Que fugiu? Eu já avisei pra você não vir na minha rua! E um dos ouros desse filme aqui é mostrar esses personagens com seus tons de cinza, né? Como cada personagem é uma coisa de um jeito, mas pode ser outra se for pressionado, se for colocado contra a parede. Então é bem interessante, né? Porque, beleza, o Bernardo é um cara que trai a esposa e ele tem essa conduta deplorável e tal. Mas ele não parecia ser uma pessoa violenta, até que ele se mostra violento, e aí você percebe que as pessoas mudam, elas se transformam, né? Ao mesmo tempo que a Rosa parecia super inocente, uma coitada, meu Deus do céu, coitada dessa mulher. Mas entre os relatos, a gente vai entendendo que ela é muito mais maquiavélica do que ela parecia. Eu sou mau. E essa cena em que o Bernardo joga a Rosa na cama e é extremamente agressivo com ela, e faz ela se humilhar e falar coisas pra ele começa a falar assim, não, agora você vai fazer não sei o que comigo, entendeu? A gente vai ter uma relação aqui, e ele faz ela dizer que isso vai acontecer, e aí quando ela diz que vai fazer, porque ela tá com muito medo, ele simplesmente responde ela falando assim, não, você não vai fazer nada comigo não, porque eu não quero, mas você quer, você tá me pedindo. Cara, essa cena é demais. O Milen Cortaz destrói aqui, ele é muito agressivo, e a Leandra Leal, pra mim, é meio que a força desse filme, sabe? Ela que carrega essa parte dramática, que ela realmente demonstra o medo quando tem que ser demonstrado, ela demonstra amor quando tem que ser demonstrado, e a partir desse momento em que ele faz isso, ela fica assustada, e a gente nota que ela se torna essa mulher que está muito acuada. Lembrando que isso tudo é o relato da Rosa, né? E a Fabiola Nascimento, ela não tem tanto espaço pra brilhar assim, porque o papel não exige
exige tanto, né? Mas a gente já tinha visto ela antes aqui no filme Estômago, que a gente citou, inclusive, um tempo atrás no Piuí. Ela continua fazendo o trabalho dela muito bem feito, mas como eu comentei, não tem muito onde ela brilhar, né? Muita falta de sacanagem! Depois desse episódio, eles não se encontram mais. E aí a Rosa começa a nutrir um sentimento de vingança muito grande com o Bernardo. Num certo dia, ela liga pra ele e comenta, olha, atrasou minha menstruação, eu não sei o que tá acontecendo e tal. Mas assim, a vida é assim, né, gente? A gente não sabe o que acontece. Ela joga esse verde e ele fica puto. Ele fica muito puto. Fala, não, nós temos que ir lá comprar um teste e descobrir o que tá acontecendo. Procura uma farmácia, faz o exame e volta só quando você tiver o resultado. Desce! E você assistindo ao filme pensar, essa mulher tá jogando um verde, né? Falou isso aí e tudo mais, mas ela tá com um sentimento ruim, entendeu? Então, em paralelo a isso, ela fala com uma mulher, uma tal de Beth, aquela Beth, e diz pra ela o seguinte, ó, você vai ligar pro Bernardo e vai dizer que você é a esposa de um cidadão que tá te traindo com a mulher dele. Só pra ele ver, entendeu? Pra ele botar na cabeça dele que ele não tem que ficar com essa família dele, eu quero estragar todo esse relacionamento. E aí a gente vê essa versão da Rosa de como aconteceu essa famosa ligação. Que tá dando em cima do meu homem, tá trepando com ele, tá tendo um caso com ele, não é de hoje. O Bernardo, ele meio que não dá muita bola porque ele sabe que é só a Rosa pressionando, fazendo um escarcéu pra tentar mudar a cabeça dele. Mas nessa altura do campeonato, algum tempo se passou e aí ela continua pressionando sobre esse lance da gravidez. Ela vai lá, compra um teste e dá positivo. Liga pra ele e fala, ó, Bernardo, eu fiz o teste aqui, deu positivo. Ele fica cabreiro, ele fica maluco, ele não quer ficar com ela de maneira nenhuma, tanto mais ter um filho com ela. Então ele fala, não, vamos lá, eu vou te levar no médico, nós vamos fazer um teste verdadeiro pra ver se de fato você tá grávida, porque esses testes de farmácia, eles não são confiáveis. Quero te levar no médico de verdade. Esse exame que você fez de farmácia não é confiável. O Bernardo, então, sai de casa, ele nem se preocupa com aquela história da Silvia, porque tem um detalhe muito legal, mas ele se sente extremamente seguro de que ele jamais seria traído, entendeu? Ele é a última bolacha do pacote, esse cara não tem por que suspeitar da esposa dele, isso é algo que ele simplesmente ignora. Ele vai até a casa da Rosa e ele chega lá todo mansinho pra buscar ela, pra eles irem no médico, ver se realmente tá acontecendo isso, né? Porque o teste pode não ser confiável. Acontece que chegando nesse médico, a gente descobre que o que não era confiável era o Bernardo, já que ali um amigo dele, que é médico, quando ele vai tirar o sangue da Rosa para fazer o teste, ele na verdade injeta nela uma substância que seria justamente para ela ficar adormecida e eles poderem fazer um aborto contra a vontade dessa mulher. Calma. E aí a gente não vê o procedimento acontecendo, mas a gente acaba vendo o Bernardo largando a Rosa em casa. E cara, é uma cena que você fica na fossa, assim, porque segundo o relato dela, né, a situação é extremamente desagradável, ela tá destruída, ela foi violada. É uma cena que faz você se sentir muito mal, apesar de você saber que essa é a versão de uma pessoa nada confiável. Então tudo isso aqui pode ser mentira. A partir desse momento, a Rosa perde completamente a sanidade, liga pra creche, se passando pela Silvia e fala que uma vizinha, a Sheila, vai lá buscar a Clarinha. E de fato, a Rosa vai lá, se passando por Sheila, pega a Clarinha, Clarinha vê ela, conhece a mulher, abraça e vai junto com ela. E a partir desse momento é muito difícil ver o filme porque você começa a sentir um negócio ruim, porque você sabe que a Rosa tá pra fazer uma merda, ela não é confiável e ela tá levando essa criança pra cima e pra baixo. Já avisei que vai dar merda isso. E esse momento é duro, tá? Porque ela fica indo com a garota e a garota tá feliz com ela. E aí ela dá suquinho pra garota, ela troca de roupa. Elas têm uma relação ali, entendeu? Ela tá tratando essa garota como se ela estivesse indo dar um passeio. Só que esse passeio termina numa área totalmente desolada, onde a Rosa leva a menina até um matagal, tira uma arma da bolsa e dá fim à vida dessa criança. Na sequência, ela joga álcool nessa garota e queima o corpo dela e vai embora. Que crueldade, não é, pessoal? E a obra termina com a Rosa indo pra casa, né? Passando por tudo isso aí e depois aguardando a polícia indo lá buscar ela pra então ter o depoimento onde ela vai revelar o que aconteceu. E depois de tudo isso, o delegado
ainda fala, né, que a Rosa, ela falou que não se arrepende de nada do que fez e que ela não deseja o perdão de absolutamente ninguém. O que mostra pra gente que, de fato, né, esse último depoimento dela, ela realmente falou a verdade, o que havia acontecido, ela assumiu o crime, ela assumiu toda essa culpa e faz com que a gente termine o filme se sentindo ainda pior, porque no fim das contas todo mundo errou nesse filme, todo mundo foi negligente de alguma maneira e quem acabou se ferrando foi a única pessoa inocente envolvida em tudo isso, que era a criança. Disse ainda que não se arrepende do que fez e não quer mais falar sobre o assunto. E pra quem tá se perguntando sobre o caso real, bom, o filme se parece bastante com o caso real. A diferença é que na vida real, Neide passou por essa situação, se envolveu com esse cara casado, depois do basta da relação, ela diz, né, no depoimento dela, que de fato ela passou por esse aborto coagido. E depois disso ela nutriu um sentimento de vingança, que ela queria acabar com o cara que fez isso com ela. Vale mencionar que a polícia disse que não existe nenhum registro desse suposto aborto que foi falado pela Neide nessa época, né? Mas o restante do depoimento segue mais ou menos o que a gente viu no filme. A jovem decidiu então ferir o amante dela, o Antônio, atacando justamente o que ele mais gostava, que era sua filha Taninha. E aí ela teria realmente se aproximado da mulher dele na vida real, a Nilza, e teria feito o crime exatamente como ele aconteceu e é mostrado aqui no filme. Logo depois disso, a Neide confessou o crime, chocou o Brasil inteiro, falou inclusive que só não levou a família inteira porque não teve tempo. O caso obviamente gerou uma comoção nacional. As pessoas começaram inclusive a fazer peregrinações até o túmulo da Taninha e afirmavam que ela acabava ajudando as pessoas a conseguirem coisas, a realizarem sonhos e tudo mais. Então ela meio que virou essa figura muito emblemática desse período histórico. Antônio também foi criticado na época, mas logo o pessoal esqueceu, logo tratou ele como um pai que perdeu sua filha, inclusive a esposa não terminou com ele, né? Tiveram mais 3 filhos depois disso. Já a Neide foi presa, cumpriu apenas 15 anos e depois morreu em liberdade. Detalhe, ela foi solta, se não me falha a memória, em 78. E essa mulher só foi falecer em 2023. Então ela viveu quase 50 anos em liberdade depois de ter cometido um crime absurdamente brutal e que chocou o país inteiro. Loucura isso aqui. Loucura. Loucura mesmo. Intancável Bastil. O Lobo Atrás da Porta custou 1,2 milhão de reais e faturou 446 mil dólares ao redor do mundo, segundo dados do IMDb. O filme também teve avaliações positivas e na época participou de vários festivais e tal, porque ele era um filme diferenciado, um filme independente que trazia esse conceito diferente de como apresentar uma história. Porque tem muitos filmes aí que você vê hoje em dia que são baseados em histórias reais, de crimes reais e tal, mas esse filme tem uma abordagem do jeito que ele é produzido, do jeito que a linha do tempo é costurada, que é diferenciado, né? Ele lembra bastante um filme do Kurosawa chamado Rashomon. É bem similar à estrutura dos dois, mas é uma maneira diferente de abordar um crime real. A gente vê aí toda semana sai alguma série de true crime em algum streaming e o formato é sempre o batido, recapitulação do que aconteceu. E aí eles botam um monte de fantasia no meio, um monte de coisa maluca, e esse filme aqui é extremamente fiel e ele conta a história de uma maneira que, sem precisar ficar falando que ninguém é confiável, a gente percebe, a gente assiste ao filme e fala assim, cara, esse homem, o que ele tá falando não dá pra confiar, o que essa mulher fala não dá pra confiar, olha a Silvia nessa situação, olha a criança. Assim, ele consegue abordar isso com uma crueza que realmente faz a gente ficar muito chocado, né? Então ele acabou participando de várias premiações, foi muito homenageado no Festival do Rio e é considerado pela Abracine um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E é um baita filme mesmo, eu acho assim, realmente genial o jeito que ele é costurado com depoimentos, porque como o Léo falou, não precisa ficar expondo as coisas. Tem muito filme que tem um personagem que fala assim, veja bem, Susanna von Richthofen é muito manipuladora, ela controla as pessoas do jeito que ela quer. Tem que ter alguém verborradicamente mostrando essas coisas, porque senão tu não consegue perceber pelo filme ou pela obra. E aqui é muito natural, né? Aqui você nota que essa galera não é flor que se cheire sem que alguém precise falar isso. O roteiro do Fernando Coimbra é muito bom, a direção também, as atuações são de altíssimo nível, não tem ninguém que tá meia boca nesse filme, todo mundo é bem demais. É um filmaço muito pouco conhecido e muito subestimado, tá? Com certeza um filme stop? Com certeza um filme stop aqui no Piuí.
Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta a sua opinião a respeito de O Lobo Atrás da Porta. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, e até para a loja onde você encontra as roupichas do Piuí.